Revelado. Milionário descobre amor inesperado em faxineira pobre e faz pedido surpreendente. Lucas era o epítome do jovem rico, os melhores carros, festas intermináveis e uma vida cercada por ostentação. Em São Paulo, ele se sentia como uma estrela brilhante, mas por dentro sua luz estava se apagando. A pressão da família empresarial pesava em seus ombros como uma âncora, sufocando seus sonhos e desejos mais profundos. Ele queria mais do que apenas o brilho superficial do dinheiro. Porém, era um prisioneiro em sua própria vida, mergulhado em excessos e superficialidade. Um dia, em busca de algo que pudesse mudar essa rotina sem alma, decidiu contratar uma faxineira. Foi assim que Ana entrou em sua vida. Ana veio das ruas apertadas da periferia, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. Com uma mãe idosa e uma irmã pequena que dependiam dela, suas responsabilidades nunca acabavam. A vida simples que levava, repleta de sacrifícios e amor, contrastava brutalmente com o mundo luxuoso de Lucas. Porém, ao entrar no apartamento dele, Ana trouxe consigo uma brisa fresca e essencial. Enquanto ele a observava trabalhar, algo começou a mudar dentro dele. Cada movimento dela, cada sorriso, revelava uma força e uma beleza que ele nunca tinha notado nas pessoas de seu círculo. E, naquelas pequenas conversas, Lucas se viu fascinado pela simplicidade dela. Ana falava sobre as festas de aniversário que organizava para a irmã, as risadas que ecoavam em sua casa humilde. Ele sentia seu coração pulsando mais forte à medida que ouvia seus relatos. O tempo parecia parar entre eles, e Lucas começou a enxergar a beleza em coisas que antes considerava insignificantes. Mas, com essa conexão, surgiram nuvens escuras. O pavor do julgamento do círculo social de Lucas o assombrava. Como poderiam aceitar que ele estivesse se aproximando de uma faxineira? As risadas e os olhares desdenhosos dos amigos ecoavam em sua mente, e a pressão por manter a imagem da família parecia ameaçar quebrar algo belo que começava a surgir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O coração de Ana também estava confuso. A proposta de Lucas de trabalhar em sua empresa era tentadora, mas a ideia de mudar sua vida a deixava com medo. E se isso a distanciasse da mãe e da irmã? A aceitação de uma nova identidade poderia mudar tudo. O medo do que os outros pensariam, principalmente em sua própria casa, era opressivo, mas a possibilidade de trazer uma vida melhor para a família a fazia cogitar. Quando Lucas, em um momento de coragem, pediu que ela aceitasse a posição, tudo ao redor deles pareceu parar. Ele fez isso sabendo que poderia abrir as portas para uma nova vida, não só para Ana, mas para muitos outros como ela. A tensão entre os dois estava palpável. Os olhares do mundo exterior pesavam sobre eles, prontos para julgar. Seria o amor entre um milionário e uma faxineira forte o bastante para superar todos os obstáculos que estavam por vir? O que acontecerá quando as verdadeiras histórias de amor se revelarem, desafiando tudo o que ambos conheciam? Ana olhou nos olhos de Lucas e seu coração começou a acelerar. Ele estava a poucos passos dela. A presença dele era reconfortante, mas intimidadora. As palavras pareciam presas em sua garganta enquanto ela refletia sobre a proposta. Trabalhar na empresa dele significava uma nova vida, mas também uma desconexão de tudo o que sempre conheceu. Sua família e sua comunidade eram o seu porto seguro, e abandonar isso seria uma mudança aterradora. Lucas, eu não sei se posso. É tudo tão diferente. Ela balbuciou, sentindo um frio na barriga. O sorriso dele, que a fazia sentir um calor único, desvanecia um pouco, dando lugar a uma expressão de compreensão. Eu entendo suas preocupações, Ana, mas pense nas oportunidades.
Você poderia ajudar sua família, proporcionar algo melhor para elas, ele respondeu, a voz cheia de esperança. Mas uma dúvida ainda pairava no ar, como se uma nuvem de incerteza tivesse se instalado entre eles. Mas e o que as pessoas vão pensar? E se eu não conseguir lidar com isso? Ana questionou, suas mãos tremendo levemente. Lucas deu um passo à frente, buscando um contato mais íntimo. Não importa o que eles pensam, o que importa é o que você quer. Eu vejo em você algo que nunca vi em mais ninguém: força, coragem e, principalmente, um coração enorme. Ele disse essas palavras com uma sinceridade que fez as verdades mais escondidas em Ana virem à tona. Os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto ela ponderava. A vida que conhecia, as dificuldades cotidianas, tudo o que ela lutava para manter parecia tão pequeno diante da possibilidade de algo maior, mais grandioso. Mas a dúvida ainda a paralisava. Eu não sei se estou pronta, sussurrou, sua voz quase inaudível. Lucas viu a hesitação dela e se lembrou dos desafios que enfrentou. Ele também tinha sido uma vítima das expectativas, lutando contra a pressão da família para se encaixar em moldes que não eram os seus. Uma ideia surgiu em sua mente. Que tal um compromisso? Eu vou te ajudar a se adaptar. Se em um mês você sentir que é demais, pode voltar, sem desilusões, propôs ele, com uma expressão decidida. Ana olhou para ele, um misto de esperança e medo. A ideia de uma saída segura a atraía, mas também parecia um grande risco. E se Lucas não fosse a pessoa que ela pensava? E se tudo desmoronasse? Se eu aceitar, e você não se arrepender, pode ser um marco na minha vida, ela respondeu, quase que se convencendo. A tensão estava no ar, como um laço prestes a ser desatado. Um sorriso hesitante surgiu nos lábios de Lucas enquanto ele estendia a mão. Então vamos fazer isso juntos, um passo de cada vez. O futuro é seu para moldar, disse ele, a voz silenciosa, mas carregada de determinação. Ana respirou fundo, quase sentindo o peso do mundo se afastar. Ela pegou a mão dele, experimentando pela primeira vez aquela sensação de leveza. Mas, enquanto a esperança nascia, uma voz interna a alertava. Essa escolha pode mudar tudo. No dia seguinte, quando Ana chegou ao escritório, a atmosfera tinha um perfume diferente. Mas ao mesmo tempo em que um novo caminho se abria diante dela, a sombra do passado não tardou a aparecer. Bela, uma colega de Lucas, não hesitou em criticar sua presença. "O que você está fazendo aqui, faxineira? Isso não é lugar para gente como você." Ana sentiu o sangue ferver. As palavras de Bela eram como facadas, e a hesitação começou a invadir seu coração novamente. Essa batalha interna de querer mais, mas sentir-se desprezada, estava apenas começando. Como Lucas reagiria a isso? Ele se manteria ao lado dela contra as adversidades? A dúvida crescia, assim como os sentimentos por Lucas. Mas o caminho à frente estava repleto de desafios. Quais seriam os próximos passos dessa nova vida? Estariam prontos para enfrentar o que o destino preparava? Ana tentou ignorar o olhar de escárnio de Bela, mas a voz dela reverberava na sua mente como um eco insuportável. Faxineira. Aquela palavra parecia um peso a mais nas suas costas, como se a fizesse querer se encolher e desaparecer. O ambiente estava tomado por risadinhas disfarçadas e palavras sussurradas. Os demais olhares pareciam de avaliação. Respirou profundamente e caminhou em direção à sua nova mesa. Era um espaço pequeno, com uma vista restrita para um skyline que parecia tão distante. Mas havia algo ali que a atraía. O cheiro de café fresco e o som das máquinas ao fundo a lembravam de que tinha feito uma escolha. A escolha de lutar. Sentou-se, com a cabeça determinada a se focar nas tarefas. Colocou uma caneta no papel e, enquanto tentava organizar suas ideias, um grupo de colegas passou, subestimando suas habilidades e rindo do seu jeito de se portar naquele ambiente. "A verdade é que você nunca vai estar à altura deles", sussurrou uma colega passando próxima. Ana sentiu o estômago revirar. A voz dela soava como um aviso, algo que se repetia, um eco de dúvidas que não parecia ter fim. Mas então, como em um feitiço, Lucas apareceu.
Ele tinha acabado de sair de uma reunião, seus olhos brilhavam como sempre que ele a via, e a confiança dele parecia iluminar todo o ambiente. Ele se aproximou, e Ana sentiu um misto de alívio e tensão. "O que você achou do seu primeiro dia?" ele perguntou, um sorriso caloroso no rosto. Ana hesitou, a lembrança das palavras cruéis dela ainda ecoando na sua mente. Difícil, admitiu, revelando um pouco do peso que carregava. Lucas percebeu a fragilidade dela e pegou sua mão, como quem pusesse uma âncora em meio à tempestade. Não dê ouvidos a elas. Você é muito mais do que isso. Lembre-se, a percepção do outro nunca define quem você é. Ela assentiu, buscando força naquelas palavras, mas as inseguranças não se dissipavam como a neblina ao amanhecer. Ela queria acreditar. Queria de verdade, mas o passado ainda a prendia, como correntes invisíveis que a faziam hesitar. Com o passar do tempo, Ana começou a se cercar de pequenos sucessos. A cada tarefa que completava, a cada elogio que recebia, um pouco da confiança ia voltando. Lucas estava sempre por perto, incentivando-a, e, aos poucos, o ambiente parecia menos hostil, como se começasse a se habituar ali. Mas na sala ao lado, Bela continuava a fazer comentários venenosos, aumentando sua bota de insegurança. Certa tarde, em uma reunião, enquanto todos discutiam estratégias, Bela teve um momento de má intenção. "Estamos discutindo aqui como trazer inovação, mas teremos que ver se a faxineira consegue alcançar nossos padrões", disparou, olhando para Ana com um sorriso carregado de desdém. As palavras cresceram como uma tempestade que ameaçava desabar. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, e nesse instante, mais do que tudo, ela queria que Lucas a defendesse, que estivesse ao lado dela. No entanto, ele apenas a observava, um olhar encorajador no rosto. Aquilo a fez se enraizar de pé. Não podia se deixar levar. "Eu não sou apenas uma faxineira", disse, a voz firme enquanto enfrentava Bela com determinação. Aquilo foi inesperado até para ela mesma. O silêncio tomou conta da sala, todos os olhares agora voltados para Ana. A tensão era palpável e uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. Aquela fosse a sua chance, uma oportunidade de se levantar. Mas, em meio à sua declaração, Ana percebeu um pequeno gesto de Lucas. Ele fez um sinal. Era um gesto discreto, mas implicava muito. E ali, com a coragem de quem se atreve a sonhar, ela não podia voltar atrás. Todavia, a dúvida crescia. Apenas um passo para frente, e sua vida mudaria completamente. Mas e se o preço dessa transformação fosse mais alto do que ela imaginava? Enquanto enfrentava Bela, uma voz sussurrou em seu interior: "Você está pronta para a tempestade que pode vir após essa escolha?" Ana sentiu o coração pulsando acelerado, como se quisesse escapar daquelas paredes que pareciam se fechar em torno dela. Os olhares avaliadores, antes avassaladores, agora pareciam mais curiosos. Aquilo era um primeiro passo. Mas e se aquele passo arrastasse outras tempestades? Bela, por outro lado, estava aturdida. O sorriso de desdém vacilou, e por um breve momento, Ana viu dúvida nos olhos dela. Era uma vitória pequena, mas ainda assim significativa. O desafio havia sido lançado, e a sala parecia vibrar com a energia do enfrentamento. "Ela está só se esforçando para se sentir parte do time", Bela retaliou, tentando recuperar o controle da situação. "Mas o que você é, a gente já sabe." Ana respirou fundo. Se Bela achava que aquele deboche iria derrubá-la, estava redondamente enganada. Ela havia começado a vislumbrar uma nova Ana, uma mulher que não se deixaria definir pelos outros. E com a certeza de que Lucas estava ao seu lado, encontrou a coragem que não sabia que tinha. O olhar dele, cheio de admiração, fez seu coração disparar ainda mais. Sem perceber, Ana cravou os olhos nos de Bela, decidida. "Se você tem tanto medo do que não conhece, talvez seja a hora de olhar para além da superfície", ela retrucou, a voz ecoando com uma determinação que a surpreendeu. Tinha mais a perder do que apenas seu orgulho. O clima na sala mudou. Algumas cabeças se viraram em aprovação, outras sob a sombra do desconforto.
mas quem estava observando podia sentir que algo estava se transformando. Com o clima tenso, Lucas, que até então se mantivera em silêncio, se inclinou para o lado de Ana. "Estou orgulhoso de você", sussurrou, como se soubesse exatamente a tempestade interna que estava enfrentando. O toque dele acalmou um pouco as turbulências dentro dela e, ao mesmo tempo, acendeu uma centelha de força. Apesar de todo o ambiente ser hostil, Ana estava começando a se sentir como uma guerreira. Não uma faxineira, não uma invisível, mas uma mulher pronta para lutar pelo seu espaço. Ainda assim, a sala ao redor continuava fervilhando. As notícias sobre o embate rapidamente começariam a se espalhar. Poderia aquela simples conversa produzir efeitos mais amplos? Ana já não tinha controle sobre isso. Enquanto a reunião se arrastava, ela não conseguia deixar de se perguntar como ficaria seu dia a dia a partir dali. O sentimento de triunfo misturava-se com a ansiedade de um futuro incerto. O que mais estava por vir? Seria possível que Bela tentasse uma nova investida para derrubar sua autoestima? E como reagiria Lucas diante das novas situações que viriam? Uma tempestade traz também a renovação, sussurrou a voz da sua intuição. Ana sorriu internamente. Depois de uma vida inteira se escondendo, era a hora de abrir as asas. Mas essa descoberta a levaria aonde exatamente? Enquanto a reunião caminhava para o fim, Ana notou que Lucas a observava. Ele parecia ansioso também, como se soubesse que algo adiante estava prestes a acontecer. O telefone dele vibrou na mesa e ele olhou rapidamente a tela. A expressão tranquila se transformou em apreensão. "Eu preciso te contar uma coisa", ele começou, mas antes que pudesse completar a ideia, a porta se abriu com um estrondo e uma figura familiar entrou. Era uma mulher que Ana conheceu de longe, a diretora da empresa, uma mulher conhecida por sua severidade e que controlava cada aspecto do ambiente de trabalho. Muito bem, quem foi a ousada que desafiou uma reunião da maneira que acabou de ocorrer? Ela olhou ao redor, seu olhar finalmente pousando em Ana. Ana sentiu o estômago dar um nó. Era o momento de alinhar tudo o que havia conquistado até ali, ou se ver novamente como aquela faxineira invisível. Não havia como voltar atrás. E, no silêncio que se seguiu, Ana sabia que o jogo estava apenas começando. Ana ficou paralisada, o olhar da diretora a atravessando como uma espada afiada. As paredes pareciam se fechar ainda mais, e a sala, antes repleta de curiosidade, agora estava embrenhada em um silêncio tenso que fazia seu coração ressoar mais alto do que nunca. Fui eu, Ana finalmente conseguiu balbuciar, a voz um pouco mais firme do que ela esperava. Sentia o calor subir em seu rosto, mas a determinação queimava dentro dela. A reunião precisava de outra perspectiva, e eu não ia me calar só porque você... Chega! A diretora interrompeu, levantando a mão como se estivesse prestes a dar uma aula. No seu lugar, eu teria cuidado com as palavras. Um ambiente como este exige respeito e disciplina. As palavras dela desceram como um balde de água fria, mas Ana não se deixaria abater tão facilmente. Compreendo, mas também acredito que coragem e autenticidade têm seu lugar. Se eu não me posicionar agora, nunca estarei verdadeiramente aqui, ela disse, seu tom enérgico fazendo o olhar da diretora se endurecer ainda mais, mas agora algumas pessoas ao redor pareciam prestando atenção, quase torcendo para que ela continuasse. Essa sua coragem pode ter consequências, Ana, disse a diretora, com uma sobrancelha arqueada. Pode ser que você não esteja pronta para isso. A resposta de Ana brotou como uma planta hardy, lutando por ar. Estar pronta não é o ponto. É sobre ser vista, é sobre dar a cara para bater. A sala começou a vibrar discretamente e Ana percebeu que havia mais ouvintes do que ela imaginava. Lucas, em um canto, a apoiava silenciosamente, o olhar dele misturando surpresa e orgulho. Ela respirou fundo, lembrando-se das razões que a trouxeram até ali. Aquela não era apenas uma luta por respeito no trabalho. Era uma batalha por si mesma, por cada olhar que já havia desdenhado dela. Uma faxineira pode ter tanto valor quanto um gerente, ela completou.
o fervor em sua voz ressoando na sala. Houve murmúrios de assentimento entre alguns colegas. Ana sentiu uma onda de encorajamento, como se todo o peso de sua história, suas lágrimas e lutas, encontrassem uma nova voz naquele momento. Mas a reação da diretora não era a que ela esperava. Um sorriso não muito gentil surgiu no rosto dela, e ela balançou a cabeça. Coragem é uma coisa, desrespeito é outra. Estou disposta a ouvir você, Ana, mas não se engane, seu lugar aqui não é onde você acha que está. Ana sentiu um frio na espinha. Aquilo era um ultimato. Ela percebeu que sua luta poderia ter sérias consequências. A respiração da sala mudava. O clima estava pesado, mas a determinação dela se mantinha como uma barreira intransponível. Lucas, ao seu lado, estava agora completamente alerta, e Ana encontrou seu olhar. Espevitada, ela decidiu que esse era o momento decisivo. Se você não me vê como parte da equipe, estou disposta a encontrar um lugar onde eu possa ser reconhecida, disse desafiando. A diretora franziu a testa, mas Ana não podia recuar. Ela havia atravessado um mar de inseguranças para estar ali. Mas no fundo, uma pergunta crescia dentro dela. Até onde ela estava disposta a ir por essa batalha? Enquanto a sala vibrava em expectativa, a diretora olhou para Ana, o rosto impassível, mas um brilho curioso contornava seu olhar. Muito bem, então vamos ver o quanto você realmente luta para se manter aqui, ou onde quer que decida ir. Ana sentiu um misto de adrenalina e medo. O que mais ela teria que enfrentar agora? O jogo estava apenas começando e as cartas estavam sobre a mesa. As próximas horas prometiam desafios ainda maiores, e Ana, mesmo com o coração na boca, estava pronta para qualquer tempestade. Mas o choque maior estava prestes a se revelar. Uma nova corrente de mudanças a aguardava, e Ana sentia que sua vida estava prestes a dar uma guinada inesperada. O que seria dessa batalha que recém começara? O dia seguinte foi uma sucessão de emoções intensas. Ana acordou com a sensação de que seu coração ainda pulsava forte, como se ecoasse cada palavra que havia lançado na reunião, como um grito de liberdade. Ao se olhar no espelho, ela viu o reflexo de uma mulher diferente, uma versão mais confiante de si mesma. Sua vestimenta simples parecia ganhar um novo significado. A faxineira agora estava decidida a transformar seu espaço, testemunhando cada canto de sua vida com um novo olhar. Quando chegou ao trabalho, o ambiente estava ligeiramente diferente. Algumas pessoas a cumprimentaram com sorrisos tímidos, enquanto outras trocavam olhares de cumplicidade. Tudo parecia um misto de apreensão e admiração. Ana passou pelo corredor e logo encontrou Lucas em um canto, cercado por alguns colegas. Ele a olhou com um brilho nos olhos que fez o coração dela disparar. — Ei, Ana, como você se sente após aquela conversa? Ele questionou com um toque de preocupação, mas a admiração também pulsava em sua voz. Ana sentiu um sorriso involuntário brotar em seus lábios. — Ainda estou processando, mas me sinto viva. Não sei como explicar, mas é como se eu estivesse finalmente lutando por mim. Lucas acenou com a cabeça, claramente impressionado. A diretora não costuma dar espaço para ninguém. Você realmente pegou todo mundo de surpresa. Aquilo foi corajoso. Ele fez uma pausa, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas para continuar. Você acha que a diretora vai te dar uma chance de mostrar do que realmente é capaz? Ana hesitou. O desafio que enfrentava era maior do que havia imaginado. Uma parte dela queria acreditar que a diretora tinha percebido a importância de sua voz, mas a outra parte temia que tudo poderia acabar em nada. Espero que sim, mas eu estou disposta a lutar. Se não for aqui, serei vista em outro lugar. Enquanto caminhavam juntos, uma tensão no ar despertou a expectativa de algo mais profundo. A conexão entre eles era palpável e Ana se pegou imaginando o que poderia acontecer se decidisse abrir seu coração. Mas lembranças de inseguranças passadas a deixavam hesitantes. No centro da sala, a diretora fez uma convocação. Ana tomou um fôlego e se posicionou.
As palavras da diretora atravessaram o espaço como uma raia elétrica. Estamos enfrentando uma nova fase nesta equipe, começou, seu olhar firmemente dirigido a Ana. A partir de hoje, vocês poderão apresentar novas ideias e sugestões, porém, saibam que haverá uma banca para análise. Aqueles que não se destacarem podem enfrentar perdas, e não sei se todos estão prontos para isso. Ana engoliu em seco. O que antes parecia uma oportunidade se tornava um desafio ainda mais sério. Olhando ao redor, viu colegas inquietos, alguns ansiosos, outros nervosos. Todos enfrentavam a mesma pressão, e ela sabia que a competição acentuaria as tensões. Lucas se inclinou um pouco mais perto. Você vai participar, certo? Tem de mostrar o que tem. Ela assentiu, sentindo um calor crescente no peito. Sim, eu vou. Não dá para voltar atrás agora. Enquanto a diretora encerrava a reunião, Ana sentiu que aquele era o seu momento de brilhar. Depois de tantos anos se sentindo invisível, finalmente havia uma oportunidade real de mostrar sua capacidade. Porém, ao mesmo tempo, uma sensação estranha a envolvia. O que poderia acontecer se suas ideias não fossem bem aceitas? E se aqueles que a rodeavam não a apoiassem? Ana decidiu que era hora de se preparar pela luta que estava por vir. Mas, na profundidade de sua mente, uma nova pergunta começou a fervilhar. E se surgisse uma oportunidade imprevista? Algo ou alguém que mudasse tudo? Nos dias seguintes, o desafio de se impor na equipe tornaria-se sua prioridade, mas uma sombra de incertezas também começava a se formar. O que mais estava por vir, e quem poderia realmente ser seu aliado nesta nova jornada? A cada reunião, um novo capítulo aguardava para ser escrito na história de Ana. A semana que se seguiu foi um turbilhão de expectativas e nervosismo. Ana se sentia como uma mariposa prestes a sair do casulo, mas a cada dia se lembrava do risco que envolvia a nova fase de sua carreira. Ela passava as noites em claro, misturando ideias e esboçando propostas para a banca que aguardava. No trabalho, a tensão era palpável. Os colegas se reuniam em pequenos grupos, discutindo prospects e arriscando palpites. Ana notou que as rodas de conversa diminuíam quando ela se aproximava. As vozes que antes pareciam tão animadas, agora estavam repletas de sussurros e olhares desconfiados. Aquilo mexeu com seu coração, como um nó apertado na garganta. Certa manhã, enquanto tomava um café, teve um encontro inesperado. Não era Lucas, mas sim Carla, uma colega que sempre demonstra estar longe das discussões. Ao contrário do comum, ela se aproximou de maneira direta e sincera. Oi, Ana, escutei sobre a sua ideia para a reunião. Estou na torcida por você, disse Carla, com um brilho no olhar. Obrigada, Carla. Quero crer que vou conseguir, respondeu Ana, um sorriso tímido se desenhando em seu rosto. Nesse momento, Ana se deu conta de que não estava sozinha. Mesmo aqueles que pareciam alheios à sua jornada estavam começando a notar seu empenho. Contudo, a dúvida ainda teimava em se instalar. E se o apoio de poucos não for suficiente? E se a banca não perceber seu potencial? O dia do grande evento chegou, e Ana estava em um misto de nervosismo e euforia. Vestiu-se com uma blusa nova, que refletia sua determinação, e arrumou os cabelos de forma simples, mas cheia de orgulho. Quando os outros começaram a se reunir para a apresentação, ela respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. Assim que Ana passou pela porta da sala onde ocorreria a apresentação, um sentimento de determinação tomou conta dela. A mesa repleta de diretores a aguardava, e era impossível ignorar os olhares inquisidores sobre sua trajetória e suas intenções. O que antes parecia ser um obstáculo, agora se transformava numa passagem para algo maior. Meus olhos se fixaram em cada membro da banca, e, enquanto falava, sua voz estava estável e firme. Ana se lembrou de todos os momentos difíceis que passou, e do quanto havia lutado para estar ali. E, ao final, uma sensação de pertença a envolveu, fazendo-a sentir que seu lugar era ali. Mas quando acabou e aplausos retumbantes surgiram, algo inesperado aconteceu. A diretora, com seu olhar penetrante, levantou a mão para pedir silêncio e logo declarou: Ana, você teve uma ideia brilhante, mas quero que você fique com 2 condições. O coração de Ana disparou. O que aquela mulher impiedosa estava prestes a lhe propor? Uma onda de expectativa se espalhou pela sala, e a mente de Ana se encheu de perguntas.
Ela queria saber se a chance de brilhar finalmente se concretizaria ou se ainda havia terreno para a desilusão. A conexão com Lucas a acompanhava, reforçando uma intenção de se revelar plenamente. E, em meio a toda a pressão e oportunidade, a pergunta pairava no ar. O que exatamente a diretora queria com aquelas condições? Em meio ao murmúrio da sala, Ana sentiu que a onda de mudança estava prestes a ser surfada, mas com quais consequências? O que realmente esperava dela? Ana olhou para a diretora, seu coração pulsando em um ritmo frenético. As atenções estavam centradas nela, e o silêncio na sala era tão opressivo que parecia que todos respiravam junto. Ela podia sentir a expectativa no ar, como uma carga elétrica. A diretora fixou o olhar em Ana, avaliando cada expressão que cruzava seu rosto. Primeira condição, começou a mulher, pausando dramaticamente. Você deve apresentar outra ideia, diferente da que apresentou aqui hoje, no intervalo de 1 mês. E segundo, precisará liderar um novo projeto com toda a equipe que você já conhece. A mente de Ana girou. 2 condições? Sua ideia inicial era uma chance valiosa, e agora teria que se reinventar em tão pouco tempo? E liderar uma equipe, especialmente quando sentia que a confiança dos colegas ainda estava em construção? Era um desafio imenso. As vozes de antecipação começaram a ecoar pela sala novamente, mas Ana mal ouvira. Em um instante, um misto de ansiedade e empolgação a dominou. Eu aceito, disse Ana, sua voz mágica tocando a dúvida no ar. Não tinha certeza de como faria, mas a determinação flamejava dentro dela. Este era o seu momento. Um breve sorriso se formou nos lábios da diretora, e Ana sentiu um grau de aprovação que aquecia seu espírito. Depois do evento, enquanto o frio do escritório tomava conta de seu corpo, Ana deslizou de volta para sua mesa, com a cabeça cheia de ideias. Mas algo não estava bem. Olhando para a tela do computador, um pensamento a consumia. E se não fosse boa o suficiente? E se todo esse esforço não resultasse em nada? 2 dias depois, em um café, ela se senta frente a Lucas. O calor do xícara parecia aquecer apenas parcialmente sua alma aflita. Ela precisava desabafar e buscar apoio. Você não vai acreditar, mas a diretora gostou do que fiz e, bem, a proposta veio com 2 desafios, disse Ana com um sorriso nervoso. Lucas, que até então estava pensativo, desviou o olhar para ela, seus olhos refletindo curiosidade. Quais desafios? Você sabe que pode contar comigo, certo? A generosidade dele sempre a tocava profundamente. Ana respirou fundo. Bom, eu preciso criar uma nova ideia em 1 mês e liderar uma equipe que, bem, não me conhece direito. Um silêncio pairou sobre eles. Lucas piscou algumas vezes, tentando processar a magnitude da responsabilidade que Ana estava prestes a enfrentar. Isso é uma bomba, Ana, ele exclamou, mas logo um sorriso apareceu em seu rosto. Mas se alguém pode fazer isso, é você, e eu vou te ajudar. Aquelas palavras acalmaram um pouco seu coração. O verdadeiro apoio é uma fonte vital de encorajamento, mas a escuridão da dúvida ainda estava lá, uma sombra que não a deixava em paz. E o pensamento persistente de que ela ainda teria que se provar e conquistar a confiança da equipe a assombrava. Ana sabia que a jornada seria árdua, mas havia algo mais profundo que a movia. Era a busca por aceitação, por um espaço que pudesse chamar de seu. Naquela noite, passou horas revisitando suas anotações e ideias. O calor da paixão a envolvia. Mas no fundo de sua mente, um questionamento se desenhava. E se ao final, mesmo com todo o seu empenho, as pessoas que tanto buscavam a mesma promoção não aceitassem seus esforços? Ainda imersa em seus pensamentos, recebeu uma mensagem de Carla. Ana, quando você tem tempo para a gente conversarmos, preciso falar sobre algo importante. O coração de Ana acelerou. O que Carla teria para dizer? Seria uma nova oportunidade ou algo que poderia complicar suas chances? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo e Ana precisava entender a verdadeira imagem a que estavam servindo.
Com um suspiro profundo, ela se preparou para o que viesse a seguir. E a noite continuou, mas a sensação de que tudo estava prestes a mudar nunca esteve tão presente. O que Carla queria compartilhar poderia ser a resposta a muitas das perguntas que a assombravam, ou talvez um novo desafio que estaria por vir. Ana encontrou um momento livre na manhã seguinte para se encontrar com Carla. Elas decidiram se encontrar em um parquinho perto do escritório, um lugar que sempre lembrava os tempos de faculdade, onde a ligação entre elas começou a se fortalecer. O sol brilhava e a energia daquele pequeno refúgio no meio da cidade parecia prometer um bom encontro. Mas, ao mesmo tempo, a inquietação de Ana a acompanhava como uma sombra. "Oi!" Carla acenou com um sorriso que, para Ana, parecia enigmático. "Estou tão feliz que conseguimos nos encontrar." O abraço entre elas foi afetuoso, mas Ana sentiu um arrepio quando Carla se afastou. Algo no jeito dela a deixou nervosa. "O que você queria me contar?" perguntou Ana, tentando disfarçar a ansiedade na voz. "Ah, você sabe, a gente sempre se apoiou nas nossas lutas." Carla começou enquanto se sentavam sob a sombra de uma árvore. "E eu queria te falar sobre a nova etapa que estamos entrando lá no trabalho." Ana segurou a respiração, suas mãos trêmulas ao redor do copo de café. "Sim, sobre o projeto que vou ter que liderar, você sabe que não é fácil, certo?" "Eu sei, e é exatamente isso que eu queria discutir." O rosto de Carla ficou sério. "Acho que, por mais difícil que tudo isso pareça, essa é a sua chance de brilhar. Mas, Ana, você precisa ter cuidado. Tem gente na equipe que pode não aceitar bem a sua liderança." O coração de Ana disparou. "Você está dizendo que posso ser sabotada? Em termos de política de equipe?" A frustração brotou nas palavras dela, enquanto pensava que ninguém deveria ter que lidar com isso em um ambiente de trabalho. "Isso mesmo. Não quero que você fique assustada, mas é importante ficar atenta. Não são todos que não vão torcer por você. Algumas pessoas se sentem ameaçadas, sabe? Especialmente quem está tentando alcançar a mesma promoção." Ana se viu mergulhada em um turbilhão de emoções. A última coisa que ela queria era um confronto com seus colegas. Ela começou a questionar se realmente tinha tomado a decisão certa ao aceitar o desafio. Sua mente girava. "Você acha que eu sou uma ameaça para eles?" Carla tocou suavemente a mão de Ana em um gesto de conforto. "Não é isso, Ana, mas você é uma competidora." A sua ideia foi bem recebida, e isso pode ter despertado algumas rivalidades. Você precisa se cercar de aliados e mostrar que é uma líder forte, mas também acessível. O reboliço interno de Ana a deixava atordoada. A ideia de que um grupo poderia não apoiá-la começava a afetar sua determinação. "Você vai me ajudar, certo? Preciso de alguém do meu lado, alguém em quem eu confie." "Claro, eu estou com você e farei o possível para te apoiar. Podemos montar um plano juntas, algo que possa fortalecer seus laços com a equipe desde o início." As palavras de Carla foram como um bálsamo em meio à tempestade de pensamentos confusos. Ana olhou nos olhos da amiga e percebeu que estava cercada por uma rede de apoio. A ideia de que poderia transformar essa situação a deixava mais esperançosa. "E se isso não funcionar? E se eu falhar em trazer todos para o mesmo barco?" "Você não pode pensar assim. É preciso acreditar em você mesma e ser a líder que você ainda está descobrindo que é. E quem sabe, essa jornada vai te ensinar mais sobre você do que você espera." Ana respirou fundo, sentindo a esperança ressurgir lentamente. Mas uma preocupação ainda persistia em sua mente. "E sobre aquelas outras pessoas? Você, quem eu deveria me preocupar, além de mim mesma?" Carla hesitou, parecendo refletir sua resposta. "Acredito que existam duas pessoas em particular que você deve observar mais de perto." "Quem?" O olhar de Ana estava cravado nos olhos da amiga, na expectativa. "Primeiro, Tiago. Ele sempre teve uma posição forte na equipe e pode durar muito tempo nesse dominó. Depois, Juliana. Embora ela pareça uma colega amigável, ouvi rumores de que está armando algo nas sombras." Ana sentiu um aperto no peito. O que aquelas revelações significavam para sua jornada? O que as armadilhas daquele ambiente podiam significar para ela e seu futuro? Enquanto a conversa se desenrolava, o peso da responsabilidade não parecia apenas nesse novo projeto, mas numa batalha por respeito e aceitação.
O que mais estaria escondido nas sombras do escritório? E será que Ana conseguiria transformar não apenas sua ideia, mas também a relação com a equipe? A cada novo desafio, um novo questionamento surgia, deixando-a tensa, mas determinada. O dia da apresentação do novo projeto finalmente chegou. Ana acordou cedo. O frio da manhã era um aliado inesperado que ajudava a acalmar seu coração acelerado. Sua mente borbulhava com ideias, e enquanto tomava um café, ela olhava pela janela, imaginando o que o dia a aguardava. Havia uma mistura de ansiedade e excitação no ar, como se o mundo estivesse em um compasso de espera. Assim que chegou ao escritório, o clima era de expectativa. As pessoas sussurravam em grupos e a tensão era palpável. Lucas a cumprimentou e seu olhar quente trouxe um pouco de conforto. Você está pronta para brilhar, Ana, ele disse, pegando em suas mãos de forma encorajadora. Ela sorriu, mas as dúvidas ainda persistiam. E se a pressão fosse demais? Ao mesmo tempo, a confiança que começava a brotar em seu interior a impulsionava. A apresentação começou, e ao entrar na sala de reuniões, todos os olhares estavam fixos nela. Ana respirou fundo. Havia um misto de nervosismo e força que a inundava. Começou a falar sobre sua ideia, a paixão no tom de sua voz transparecia enquanto apresentava os pontos principais. Veio com números, gráficos, até histórias de superação que a deixaram sem fôlego, mas cheia de inspiração. Nesse momento, Ana sentiu que não era mais a faxineira invisível, ela era uma líder, voz que merecia ser ouvida. Apesar dos olhares críticos, ela insistia em ser autêntica, transmitindo sua verdade. Quando terminou, aplausos ecoaram na sala e um sorriso de reconhecimento surgiu e fez brilhar os olhos de Lucas. Porém, o que se seguiu foi um balde de água fria. A diretora, com seu olhar afiado, fez questão de ser a primeira a fazer perguntas. Ana, os dados são interessantes, mas você não acha que faltou profundidade em algumas áreas? A crítica, embora dura, não a derrubou. Em vez disso, foi o chamado mais profundo que feiticeiro, uma força que pulsava dentro dela, fazendo suas palavras seguirem adiante. Você tem razão. Poderia aprofundar ainda mais, e agradeço o feedback. Na verdade, eu planejo realizar pesquisas mais detalhadas nos próximos meses para responder a essa questão e às expectativas da equipe. Ana respondeu, com um olhar firme em direção à diretora. A surpresa e o respeito que surgiram nos rostos de alguns colegas a encorajaram a prosseguir. O que se desenrolava era mais do que uma simples discussão, era um debate sobre visões, uma mudança significativa. E embora algumas vozes contraditórias surgissem, a defesa de Ana começou a conquistar um espaço inesperado. O clima de tensão transformou-se em uma chama de troca, onde a equipe foi se unindo em torno de uma ideia que poderia verdadeiramente levá-los a um novo patamar. Por fim, após 1 hora de intensos diálogos e uma montanha-russa de emoções, o feedback final foi decidido. A diretora olhou e disse, Ana, parabéns pelo seu projeto. É uma nova direção e tem tudo para ser um sucesso. Iremos trabalhar juntos para refiná-lo. Ana não podia acreditar. O sentimento fluiu a ela como uma onda maravilhosa que a envolvia, trazendo leveza a um peso que parecia um fardo. Os colegas começaram a se reequacionar em relação a ela. Muitos, incluindo Carla e até Bela, que havia permanecido na sombra, vieram para parabenizá-la depois da reunião. Ana sentiu que as barreiras estavam sendo quebradas e cada elogio a animava ainda mais. Mas a batalha ainda não havia terminado. Ao final do dia, um novo desafio surgiu. Tiago, que até então havia estado em silêncio, aproximou-se dela. Ei, Ana, quero te parabenizar pelo projeto. Você merece esse reconhecimento. Mas não se esqueça, em um ambiente competitivo, sempre há quem queira ver o outro fracassar. Ele sorriu, mas na expressão havia um aviso. Ana sentiu seu coração acelerar. O que aquilo significava? E os rumores sobre Juliana ainda reverberavam em sua mente. Ela não podia se deixar abater. Havia a determinação inabalável de encarar qualquer adversidade. Isso não era apenas sobre ela, era sobre todas as faxineiras, todas as mulheres invisíveis que lutam diariamente.
Decidida a cimentar seu lugar na equipe e a construir laços reais, Ana buscou conversar com a equipe, unindo forças, promovendo uma discussão aberta sobre as expectativas e como podia ajudar a todos a superar obstáculos. Cada conversa se transformou em uma oportunidade de forjar alianças. Ela percebeu que a união era mais forte do que qualquer rivalidade. E assim, com maior confiança, buscou Lucas. Com ele, podem compartilhar não apenas as alegrias das vitórias, mas também os fardos das pressões que sentiam. Ao contrário de qualquer outra coisa, ele estava sempre entrelaçado de alguma forma em sua jornada, e ele nunca hesitou em apoiá-la. Quando finalmente se viram frente a frente em uma cafeteria, a sintonia entre eles estava intensa. Ana sorriu. Sabe, eu realmente acho que esse projeto pode mudar tudo, não apenas para mim, mas para todos. Você me ajudou a ver que a união é a verdadeira força. E quem diria que a faxineira que entrou na minha vida se tornaria uma líder tão inspiradora? Ele respondeu, com um brilho nos olhos. Os dois compartilharam um momento de silêncio carregado de significado e conexão. Neste instante, a certeza de que estavam juntos em uma jornada muito além do que antes se imaginava era palpável. Ana sorriu novamente, mas uma nova decisão estava em seu coração. Vamos fazer com que essas mudanças sejam verdadeiras. Temos que mostrar que não importa de onde viemos e que todos possuem um valor inestimável. Era hora de lutar por esse valor, e aquela luta seria sobre a dignidade e respeito que todos mereciam. E assim, cada passo após o outro, Ana fez questão de seguir trilhando seu próprio caminho, não só para o sucesso, mas para ser a esperança a todos que buscavam ser vistos. No final do dia, um novo capítulo se abriu nas suas vidas, uma evolução que transbordou para os outros ao seu redor. Ana sabia que estava apenas começando e seu coração pulsava com a determinação de criar uma nova história não apenas para si, mas a todos que acreditavam que poderiam alcançar as estrelas. E assim a história deles, repleta de amor, lutas e conquistas, estava só iniciando. Era um convite a todos para reconhecerem sua própria luz, independentemente de quão escura a jornada pudesse parecer. E você, leitor, se sentiu tocado por essa história? Agora é o seu momento de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo que nos conecta com mais pessoas. E comente suas reações e teorias sobre o que virá a seguir. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mensagem de superação e amor. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal com suas ações.